Salve, salve, galera! Bom, vencemos num jogo difícil, vencemos apesar da arbitragem, como saiu o vídeo do Marcelo Paes nesse pós-jogo. É uma partida realmente muito complicada, onde Fortaleza precisava ter muita sabedoria para conseguir conduzir um jogo no estádio lotado contra um Flamengo que brigava para poder permanecer na liderança. Então, eram muitas circunstâncias que faziam com que o Fortaleza não fosse de nenhuma forma favorito para o jogo, mas de uma certa forma também nos colocava ali como um time extremamente competitivo para tentar de alguma forma trazer de lá um ponto, porque o Fortaleza, ele nos últimos jogos tem uma sequência realmente muito interessante de vitórias, empates, vem somando pontos, e para esse jogo era mais uma oportunidade de, quem sabe, fazer aqueles pontos bônus, né, que no início do campeonato você não conta tanto, mas que no fim das contas, se você consegue, você soma, você sobe na tabela. E é impressionante como o Fortaleza ele consegue ser extremamente competitivo em confrontos onde ele não é o favorito, onde ele chega como aquele franco atirador e aí do nada você não espera nada, o Fortaleza vai lá e faz. E foi mais uma partida como essa. O jogo contra um Flamengo que lutava para permanecer na liderança. Fortaleza abre o placar, um gol contra no escanteio, onde o Fortaleza estava ali pressionando, né, fazendo o que lhe cabia naquele momento do jogo, naquela circunstância. E aí, a partir daí, o Flamengo começa a atacar, tentar empatar, né, fazer de alguma forma uma pressão para tentar, de alguma forma, pausar ali qualquer tipo de situação onde o Fortaleza saísse pontuando. E a grande verdade é que o Fortaleza, nesse jogo contra o Flamengo, ele foi muito prejudicado por uma arbitragem extremamente fraca. A gente já fala por várias vezes o quanto a arbitragem em si, no Brasil, é ruim, né? A arbitragem em si é ruim. Mas, assim, além de ser ruim, quando existe uma má vontade, isso é muito pior do que ela ser ruim. Porque aí você vê uma situação dentro de campo ser marcada de forma errada, certo? Mas quando você observa como o VAR conduz essa situação, revolta muito mais. Porque o VAR tem o recurso de ver a imagem, o VAR tem o recurso de ter o replay, o VAR tem o recurso de chamar a árbitra, certo? E falar assim, ó, não foi bem assim, vem aqui ver para você ter certeza. Cara, não foi nada para esse pênalti marcado pro Flamengo. Não foi absolutamente nada. Zero. O Felipe Jonathan não fez absolutamente nada no lance que justificasse um pênalti marcado pro Flamengo. O que aconteceu? Pênalti marcado, o VAR não chamou, o VAR não falou absolutamente nada. Seguiu da forma que estava. Ninguém falou nada, os jogadores do Fortaleza reclamaram e tal. Mas no fim das contas o Fortaleza acaba saindo prejudicado. E bom, gol do Flamengo, de pênalti, o jogo fica 1-1. E aí traz aquela tensão, né? Todo jogo, todo contexto vira a favor do adversário, que estava antes perdendo, mas empata e tenta ali virar, usar a pressão, a atmosfera do estádio. E é muito complicado pra gente, porque o Fortaleza ele precisar superar as suas limitações e superar erros de arbitragem dentro do jogo, isso é extremamente injusto, né? Mas infelizmente, por ter uma arbitragem horrível, a Edna horrível, o Caio Marques horroroso, certo? Para não falar outras palavras, para não ser processada, porque não é só a ruindade em si, é a má vontade. Não existe o Caio Marques ter o recurso de ver replay de vídeo e ser tão otário, tão desgraçado como ele foi, porque ele é horroroso. Caio Marques, você é horroroso. Peça para sair, vai estudar. Se não tá dando vença na sua vida ser árbitro, meu amigo, vai fazer o Enem, vai fazer qualquer coisa, porque você é horroroso, certo? E Edna, você também é horrorosa, certo? Horrorosa. E assim, mais uma arbitragem péssima, onde o Fortaleza sai prejudicado e, apesar disso, consegue sair à frente do placar no segundo tempo. Uma jogada maravilhosa, o Lucero aproveita ali de frente pro gol, faz o gol, Fortaleza segue e faz um placar realmente para não somente subir na tabela, chegar aos 26 pontos, seguir avançando, né, para estar inserido dentro desse contexto de G6, G4. Mas a pontuação dos que estão acima da gente não permitiu que a gente entrasse. Não interessa, o Fortaleza ele tá fazendo a sua pontuação, apesar das dificuldades. E é um jogo daquela
aquele detalhe que eu falava em live várias vezes para vocês. Não é os 3 pontos pelos 3 pontos. 3 pontos contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, contra o Criciúma, é a mesma coisa que você conseguir 3 pontos em qualquer outro jogo. Mas a questão anímica, ela é diferente. E o Fortaleza conseguir vencer o Flamengo dentro do Maracanã, sendo roubado pela arbitragem, isso dá um ânimo diferente, isso dá uma confiança diferente. Isso deve ser sim apontado. O Fortaleza foi guerreiro, o Fortaleza fez o que lhe cabia e fez mais do que o que ele podia, porque foi até o fim, superando as questões físicas, superando os erros de arbitragem, superando tudo que era até ali problemas. O Fortaleza ele virou para si, fez a sua parte, botou a cabeça no jogo e venceu a partida. Muito orgulho do Fortaleza nessa partida, mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, vitória gigante, importante, difícil dentro do Maracanã, que faz o Fortaleza escalar na tabela e a gente permanecer trazendo aqui para o Castelão a possibilidade de vencer jogos e subir ainda mais e conseguir entrar em brigas maiores dentro desse Campeonato Brasileiro. Bom, eu quero saber a sua opinião em relação a esse jogo. Para você, quem foi o melhor da partida? O que é que você achou? Fala aqui nos comentários para mim. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus e tchau!